Olá, bem-vindo ao Educação Tech. Na teleaula de hoje você vai aprender sobre a formatação de computadores. O Educação Tech está no ar. Formatar um computador é uma solução para reparar uma máquina lenta ou que tenha parado de funcionar. As falhas no aparelho ocorrem principalmente devido às constantes movimentações de arquivos, pela instalação e remoção de programas, alteração de registros e pela danificação de dados importantes ao sistema. Mas você mesmo pode fazer isso em casa, desde que tome alguns cuidados para evitar problemas com a perda de dados essenciais. E se você ainda acha que formatar uma máquina é coisa de outro mundo, fique tranquilo, pois o professor Juliano Tavares vai te explicar o que consiste uma formatação. Confira a explicação. Olá, Rafael. Estamos aqui novamente no programa Educação Tech e hoje nós vamos falar sobre formatação. Bom, a formatação, ela vem desmistificando aí essa palavra, né? A pessoa acha que vai formatar o computador é simplesmente apagar tudo dele. E realmente você pode fazer essa operação. Zera a máquina, remove todos os aplicativos e todos os arquivos e faz uma reinstalação do sistema operacional. Isso é que consiste uma formatação. Limpar todo o sistema e reinstalar um sistema sem nenhuma informação de programas extras, que é, na verdade, o que faz aí o computador ficar um pouco lento com o tempo, né? O excesso de programas sendo instalados. Zerando a máquina, fazendo a formatação, o computador volta ao estado padrão dele aí de fábrica, né, original. Professor, e se o computador está lento, a formatação pode resolver este problema? Rafael, como eu disse anteriormente, a formatação ela limpa a máquina, né? Remove todos os programas. Então, você removendo aqueles programas que podem estar mal instalados ou algum programa malicioso que está ali por trás daquela configuração que atrapalha o rendimento da máquina, tudo isso vai ser resolvido com a formatação. O computador voltará a ser mais rápido. Sim, então a resposta para essa pergunta é sim. A máquina vai voltar a funcionar melhor fazendo a formatação. Ao formatar o computador, os arquivos da máquina são perdidos? Como posso fazer o backup? Rafael, como eu disse anteriormente, a formatação ela zera a máquina, mas não quer dizer que a pessoa, ao optar por formatar, vá perder tudo que tem no computador, né? É feito um backup, como você mesmo está dizendo aí, né? Pode ser feito de forma externa à máquina, como no caso, instala-se um HD externo ao computador antes de fazer a formatação e copia-se todos os dados que a pessoa precisa, né? Os seus arquivos de texto, né? Planilhas, fotos, vídeos, tudo que a pessoa, né? Todos os arquivos pessoais da pessoa vão ser salvos nesse dispositivo externo. E, em alguns casos, isso pode ser movido para uma área do dispositivo de armazenamento e reinstalado o sistema. Então, nesse caso, você não precisa de um dispositivo externo para poder armazenar esse backup, né? Então, são formas diferentes. Duas formas, né, citadas aqui agora para fazer o backup. Uma de forma externa, antes de fazer a formatação, e uma outra que é feita juntamente com a formatação da máquina, a remoção desses arquivos, ou a movimentação desses arquivos para uma área do HD que não será prejudicada aí no ato da formatação. Posso reinstalar
todos os programas que estavam na máquina antes da formatação? Bom, Rafael, para você ter um rendimento na máquina, assim, de performance, alta performance, ou que melhore pelo menos um pouco a performance da máquina, o ideal é que você seja bem seletivo. Só escolha os programas que você realmente usa. O excesso de programas sempre vai desacelerar o funcionamento da máquina. Então, quanto mais programas você tem na máquina, mais lenta ela vai ficar. Então, ao reformatar o computador, é preciso ser seletivo na escolha dos programas que vão ser reinstalados e não reinstalar tudo novamente. Não faz sentido esse procedimento. Outra dúvida, professor. Quais seriam os programas essenciais para instalar no computador? Boa pergunta, Rafael. Muita gente questiona, se eu não posso instalar tudo, o que eu coloco na máquina? Meu computador está muito lento, o que eu preciso ter na máquina efetivamente? Isso vai variar de caso a caso. Por exemplo, um designer vai precisar dos programas aí, como, por exemplo, do Adobe. Vai precisar de um bom navegador de internet, antivírus. Vai precisar também de um compactador de arquivos. Então, são N situações. De forma geral, um computador doméstico, ele vai precisar de um navegador atualizado, um bom navegador de internet, um antivírus, para que o computador não fique desprotegido, e, eventualmente, se a pessoa costuma fazer algum trabalho em casa, também um pacote de aplicativos do Office, né? Então, basicamente, se a pessoa não tem um uso profissional da máquina, é bem reduzido a quantidade de aplicativos. Muito bom, professor. Daqui a pouco você volta com mais explicações. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre a formatação de computadores. O Educação Tech volta já!